vai pro Boulos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Você também sente que a política no Brasil é um circo? Que todo político é ladrão e que eles não estão nem aí pra população? Eu também pensava assim, só que uma coisa ficou na minha cabeça. Se político é tudo ladrão, como que eles conseguem fazer com que as pessoas briguem por eles, que as pessoas vão pra rua, que as pessoas parem de falar com familiares, tudo por conta dessas pessoas? E a verdade é que tem muita estratégia nisso tudo. O marketing político é uma aula para quem sabe olhar para tudo isso que eles fazem. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar o lado oculto do marketing político. Antes de eu entrar em qualquer conteúdo nesse vídeo, é importante dizer que eu não tô aqui com nenhum cunho político para defender a bandeira A ou a bandeira B. Nesse momento eu quero que você desgrude qualquer visão política ou viés ideológico que você tenha e olhe para a estratégia. Você vai ganhar muito mais com isso. Eu sou publicitário, pós-graduado em marketing e design digital, e na faculdade, nesse período todo de graduação, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando a gente teve uma matéria chamada marketing político, onde eu comecei a entender, porque assim, para mim, o marketing político, né, as propagandas políticas sempre foram vistas como algo chato, aquela coisa que interrompe quando a gente está vendo um programa, são aquelas pessoas espalhafatosas, principalmente quando é campanha de vereador, é aquele negócio que você fala assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa teve coragem de aparecer dessa forma na televisão? Sempre foi assim. Só que depois que eu virei publicitário, depois que eu aprendi as estratégias que estão por trás do marketing político, eu comecei a olhar de outra forma. Engraçado que quando eu conheci minha namorada, ela falou isso pra mim: você é a primeira pessoa que eu conheço que assiste propaganda política. E eu assisto mesmo porque tem muita estratégia envolvida e você vai entender nesse vídeo. E o mais legal é que sim, eu assisto as propagandas políticas, mas hoje a gente tá vivendo um momento muito diferente, né? A gente tá vendo um momento em que não é só a televisão que tá contando muito, não são só os debates, mas toda a repercussão que eles fazem nas mídias sociais. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Pablo Marçal, provavelmente é a coisa mais nova que tá acontecendo no marketing político, né? Ele tá com uma estratégia de engajamento fantástica nas mídias sociais. Eu vou explicar um pouco do que ele tá fazendo, quais são as estratégias, como que a gente já viu isso ao longo da história. Uma das estratégias muito conhecidas que várias campanhas fazem é o que a gente chama de segmentação e micro-target. Eles usam algumas ferramentas para fazer isso. Uma delas, que eu já participei de campanha política, então a que eu vi a galera usando é a Stiling. Basicamente, a ferramenta faz com que as equipes consigam escutar a mídia social. Então, vamos supor que o candidato foi no debate. Depois do debate, eles conseguem olhar para dentro da ferramenta e ver como que essa pessoa está sendo falada. Então, tem mais vídeo falando bem? Tem mais vídeo falando mal? Não teve nenhum impacto? Então, assim, se essa pessoa está sendo bem falada, é um bom sinal, dá para eles trabalharem isso na mídia social. Se essa pessoa está sendo mal falada, eles têm que ter uma estratégia de contenção disso. Se essa pessoa não teve nenhum impacto que ele fez, foi no debate e ninguém tá falando dessa pessoa, eles têm que fazer alguma coisa, porque para a pessoa ganhar voto, ela precisa ser falada. Isso que tá acontecendo, por exemplo, com o Pablo Marçal, só se fala do Pablo Marçal, seja para atacar, seja para defender. Então, o grande nome da campanha em São Paulo para a prefeitura é o Pablo Marçal, tá inegável. Ele tá fazendo uma campanha nacional para ser prefeito de São Paulo. Então, assim, é um cara que realmente tem que ser estudado tudo que ele tá fazendo. E isso a gente consegue escutar dentro da Stiling. A gente consegue ver exatamente o que as pessoas estão... Olha, eu fazendo publicidade aqui da Stiling sem nem ganhar £1 da Stiling. Eu, Stiling, me paguem. Tô mostrando aqui a ferramenta pra galera. E eu já citei em outros vídeos aqui do canal o documentário Privacidade Hackeada. Esse documentário mostra como que eles fizeram a primeira campanha do Trump para a presidência dos Estados Unidos, onde eles usaram exatamente essa estratégia de microtargeting para definir que tipo de conteúdo eles iam fazer no Facebook para poder convencer as pessoas que estavam indecisas a votarem no Trump. Eles sabiam que estava muito polarizado, então eles tinham uma galera que ia votar na Hillary, uma galera que ia votar no Trump. A pessoa que ia votar na Hillary, dificilmente eles conseguiriam mudar o voto para poder essa pessoa votar no Trump. Então eles atacaram os indecisos. Eles tiveram uma estratégia de conteúdo focada em convencer o indeciso de que o Trump era a melhor opção. Então eles fizeram isso para poder levar essa pessoa para votar no Trump. Depois eles estiveram envolvidos em alguns escândalos aí, o Facebook foi processado, a Cambridge Analytica, que era a empresa que fazia esse trabalho, também foi processada, mas não vou dar spoiler aqui do documentário, é um documentário que vale muito a pena de assistir. Eu recomendo que você assista depois de ver esse vídeo aqui. Outra coisa que também é muito importante ainda é toda a publicidade e mídia tradicional, televisão, os debates. Só que hoje, né, inclusive o Pablo Marçal tá usando muito bem isso,
né? Não sei como é que vai ser aqui na eleição do Rio. E também não sei como vai ser na eleição da presidência. Na eleição passada da presidência já teve uma importância muito grande, que é o quê? O cara tá ali na mídia tradicional, ele tá ali pra poder aparecer nos formatos da mídia tradicional, mas ele já tá ali pensando em todos os cortes que aquele modelo ali de debate vão gerar pra que ele possa trabalhar a imagem dele na rede social. Principalmente o Pablo, que na eleição de São Paulo é o que mais tem seguidor, ele tá usando pra poder atingir o maior número de pessoas. Ele tá fazendo um trabalho de mídia social muito antes da eleição. Ele tá nessa de expandir a imagem dele há pelo menos 1 ano e meio, tá? Que eu vejo um monte de corte do Pablo Marçal falando, tal. Então assim, ele agora tá colhendo os frutos de tudo que ele vem plantando desde que ele tentou ser presidente na última eleição. E essa construção de imagem, principalmente pro político que quer atingir a massa, ela é muito importante, porque o comportamento que a gente via antes era de quê? De políticos que simplesmente só apareciam no período de eleição. Se eu não me engano, a Marina Silva, ela foi muito criticada por isso, porque ela sumia fora da eleição, ninguém sabia cadê a Marina Silva, no período de eleição do nada, vote em mim pra presidência. E ela ainda conseguia muitos votos. Mas hoje, com a rede social, onde as pessoas estão acostumadas a se relacionar com os candidatos, quem tem mais relação com o público tende a performar melhor. Eu vi que na eleição de São Paulo, quem tá indo muito bem é o Pablo Marçal, e além disso, quem tá combatendo muito ele ali na mídia social principalmente é a Tabata. O Boulos tá fazendo uma campanha muito tradicional, o Nunes, que é o candidato da situação, simplesmente não faz muita coisa ali na rede social. O Datena nem se fala. Então assim, quem mais tá trabalhando na rede social e bem é a Tabata e o Pablo Marçal. Ambos já têm uma imagem consolidada na rede social. Então assim, a Tabata já foi em vários podcasts, ela posta há muito tempo. Então assim, ela entende a linguagem da rede social e naturalmente seria ela que ia ser esse contraponto do Pablo Marçal nessa narrativa toda da eleição. Juntando com esse ponto da mídia tradicional e juntando com outro ponto importante que é a viralização, como eu falei, eles já pensam toda a estratégia do debate para que gerem cortes que vão se reverberando, principalmente no WhatsApp. Isso é pensado para gerar aquele fator, nossa, não acredito que ele fez isso. Por quê? Porque isso gera atenção. Então eles pegam um corte que geralmente tem uma frase inicial muito forte que fala assim, nossa, não acredito que o cara falou isso no debate para todo mundo ver. E eles vão gerando compartilhamentos porque as pessoas começam a passar. Mãe, olha só o que esse cara falou. Ou fulano, olha só o que esse cara falou. E aí a campanha dele vai embora de forma orgânica. Eu tenho visto também muitos desses políticos usando trends e também collabs para poder viralizar. Então tá rolando alguma coisa, o cara vai e faz a trend de acordo com o que tá rolando para poder chegar em mais pessoas. O grande lance disso tudo é o quê? É chegar em mais pessoas, fazer com que mais pessoas vejam a cara do candidato. Nas eleições anteriores, eles só tinham essa possibilidade de chegar num público novo quando eles iam pra TV, pro debate ali, e é por isso que tinha muita briga pra estar no debate. Ainda é muito importante, porque a televisão ela chega em lugares que a internet não chega ainda, né? Então eles brigam muito ainda pra estar na TV, porque atinge mais pessoas, conseguem chegar em públicos novos, só que hoje não é o grande fator decisor. Se a pessoa não tiver uma campanha de TV, ela ainda consegue. Por exemplo, o Pablo disse que tem pouco espaço de TV. Ele tá no debate porque ele tem intenção de voto pra poder participar do debate, mas ele tem pouco espaço de TV porque ele não tem coligação. Mas em contrapartida, ele é o que tá fazendo o melhor trabalho de internet para poder compensar o tempo de TV que ele não tem. E provavelmente, quando começarem as campanhas políticas, esses caras que estão ali concorrendo com ele vão fazer o que a gente chama de contra-campanha para poder acabar com a imagem dele na TV. E eles vão ter tempo para poder fazer isso. Isso é uma coisa importante de entender, né? Eles têm a campanha, que geralmente o candidato fala de si, das propostas, do que ele vê que ele pode mudar na cidade. Tem também um espaço de contra-campanha, que é ele falando mal de um outro candidato. Então, vai apontar as falhas, vai falar que roubou, vai falar um monte de coisa do outro candidato. E é aí que muitos candidatos conseguem virar a eleição. Por isso que muitas das vezes o candidato que tá em segundo, ele quer levar pro segundo turno, porque quando ele vai pro segundo turno, o espaço de TV, ele é igual, e aí ambos conseguem fazer campanha e contra-campanha. Muitas vezes quando a eleição só tem primeiro turno, porque o primeiro tá muito disparado, os outros candidatos, eles não têm espaço para poder fazer ali a contra-campanha e espaço de TV para poder tirar um pouco de voto do primeiro. Tá vendo como tem muita estratégia? Que não é só aquela coisa de dar o voto ou não dar o voto. Tem muita estratégia por trás da eleição e isso é importante você saber até para você escolher seu voto e votar consciente. Outra estratégia muito importante que vários usam são símbolos e símbolos fáceis da pessoa lembrar. Vamos lá, vou falar alguns símbolos aqui para você lembrar, tá? Primeiro, a estrela vermelha do PT. Então assim, o PT usa isso desde sempre. Inclusive, teve uma música antiga do PT que era Lula lá, brilha uma estrela. Então, a estrela tá presente de várias formas dentro da campanha. Isso é para quê? Para facilitar. Quando você vê aquela estrela vermelha, se você gosta ou não, você sabe que é do PT. É uma coisa que é impossível de ignorar. Você bate o olho, você sabe que é do PT. Então assim, ontem mesmo tava na praia, tinha uma menina que tava com o boné do MST. Eu sabia que ela era de esquerda, eu sabia que representava algo relacionado ao PT. Independente, como eu falei, né? Eu não tô aqui falando de cunho político. Você gosta ou não,
tanto faz. Outro símbolo que foi muito importante, eu acho que foi uma estratégia genial do Bolsonaro quando ele fez isso, que é o quê? A camisa da seleção brasileira. Quando você batia o olho na camisa da seleção brasileira, você acabava lembrando do Bolsonaro. E isso tinha muito a ver com a narrativa que ele trazia na campanha, que era Deus, pátria e família. Então, pátria, né, uma das coisas que ele falava na campanha dele, né, pátria, e aí ele botou a camisa do Brasil. Por quê? É uma camisa, assim, eu já vi até jornalistas falando isso, jornalistas que cobriram a guerra, tá? Teve um jornalista que deu uma entrevista e ele falou, cara, eu quando cobri a guerra, acho que no Iraque, eu sempre tinha uma camisa da seleção brasileira na minha bolsa, porque se desse qualquer problema, eu puxava a camisa da seleção brasileira, não que isso fosse defender ele, mas poderia argumentar de alguma forma pra sair de algum perigo. Por quê? É uma camisa muito conhecida no mundo todo, muito por conta do futebol. Então ele pegou esse símbolo, que é um símbolo nacional, e depois, quando foi a segunda campanha, né, a campanha pra poder se reeleger, a galera que tava contrária começou a falar, não, vocês têm que devolver o nosso símbolo, a nossa camisa, tal. Então, é um símbolo muito forte. A campanha do Bolsonaro foi genial nesse sentido, porque é um símbolo que não tem como. Você sai na rua, vê a camisa do Brasil, você lembra do Bolsonaro. Até hoje. Ele já saiu, ele já não é mais o presidente, e até hoje você bate o olho na camisa do Brasil e você lembra dele. É impossível não lembrar. E agora a gente tá vendo também o símbolo do Pablo Marçal, que é o faz o M, né? Ele faz assim com o dedo, fala, faz o M, tal, criou um boné com M, e ele surfou uma onda que veio também do Lula, né? O Lula tinha lá o faz o L, faz o L, faz o L, e ele meteu um faz o M, porque é simples de pegar, e o símbolo que as pessoas fazem com a mão também é simples de fazer, não precisa de muita coisa para poder entender o faz o M. E isso é muito importante. Por quê? Porque eles estão falando com a massa. Se eles começam a complicar muito a coisa, simplesmente não vai pegar. E aí vai flopar e aí não adianta. E eu vejo que o PT ele teve alguns problemas nessa questão de comunicação, de falar difícil e tudo mais, e é nisso que o Lula ganha muito desses outros caras, porque assim, eles tentaram emplacar o Haddad, não rolou. O Haddad é um cara que não fala simples, né? Eles tentaram emplacar o Boulos há um tempo atrás, se eu não me engano, o Boulos era pra... primeira vez que eu vi o Boulos, ele era pra presidência pelo PSOL. Também falava difícil, não emplacou. O Lula, ele fala simples. O Bolsonaro, ele fala simples. E se a pessoa fala simples, fica fácil de conectar com a massa. A verdade é essa. A gente tem um povo que ele tem uma baixa escolarização. Então, falar fácil faz com que você chegue no maior número de pessoas. E se você chega no maior número de pessoas, você tem mais voto. O Pablo, ele tá indo exatamente nessa estratégia. Essa questão do faz o M, de ir na periferia e trazer isso, botar o boné, são vários símbolos que ele tá criando pra quê? Pra poder conectar com as massas falando fácil. Uma outra coisa que ajuda muito a conectar com essa galera são frases de efeito. Vou citar algumas aqui, talvez as duas primeiras você não entenda muito porque não são do Brasil, tá? Primeira, yes, we can. Sim, nós podemos. Essa aqui é a frase que o Obama usou na primeira eleição para a presidência. A segunda é America First. Essa aqui é da primeira eleição do Donald Trump. Então o Donald Trump ele veio com essa de America First porque ele queria fazer uma América forte, né? Essa era a narrativa dele e ele definiu tudo isso em uma expressão simples. América primeiro. Vou falar agora duas brasileiras, tá? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Muito simples e era a frase que o Bolsonaro usou na primeira eleição dele. E a última, o Brasil feliz de novo. Essa aqui é a frase que o Lula usou para poder voltar nessa última eleição agora contra o Bolsonaro. Ele veio com a narrativa de que o Brasil perdeu a alegria e tal. Então ele botou o Brasil feliz de novo. Por quê? Se você for olhar para todas as expressões, todas elas são extremamente simples. Você não precisa entender muito. O Brasil feliz de novo. O que o cara tá prometendo? Ele vai trazer alegria de volta pro povo. Mesma pegada do Brasil acima de todos. Ele quer uma América forte e soberana acima de todos. Yes, we can. Sim, nós podemos. Então ele tá trazendo uma América diferente da América do Donald Trump, mais alinhado à esquerda e tudo mais. Então, só pra você entender que são frases simples e que pegam muito o povo, a galera que vota. E essas frases de efeito, elas servem para poder traduzir uma narrativa completa. E aí eles têm vários tipos de narrativa. Vou trazer algumas estratégias que eles têm aqui, tá? A primeira delas é o nós contra eles. E aí vou citar aqui para você entender. Primeiro, o Lula quando chegou na política, né, a narrativa dele era o quê? Ele é o operário, o trabalhador que tá contra os ricos. Naturalmente, quem tava do lado dele? Os trabalhadores. O Bolsonaro, ele veio com a narrativa que era o honesto contra os corruptos. Quem vai ficar do lado dele? O cidadão de bem. E é uma narrativa parecida com o que o Pablo Marçal tá fazendo agora. Um homem
contra o sistema. O sistema brasileiro de política, todo mundo sabe que é um sistema corrupto, que tem várias falhas, então ele está se posicionando como um homem contra o sistema. E isso faz com que a população que é honesta esteja do lado desse cara. A população que acredita na honestidade, que quer acabar com o sistema. Então a ideia da narrativa dele é exatamente isso. Quando você se posiciona nós contra eles, você mostra quem é o lado errado, você aponta na sua visão qual que é o lado errado e você fala, eu sou o lado certo. Se você acredita nisso, fica do meu lado. Essa narrativa conecta demais. Eu peguei até um livro aqui, ó. Esse livro aqui, recomendo, tá? Todo mundo que trabalha com marketing deveria ler esse livro, que é o Segredos das.com, tá? É um combo, na verdade. Tem Segredos do Tráfego, Segredos das.com e Segredos dos Experts. Recomendo muito. E aqui ele dá algumas ideias narrativas que também são usadas em políticas, né? Aqui ele fala de narrativas no geral. Essas aqui, algumas são usadas muito em política, tá? Vamos lá. A primeira delas é o antes e depois. Quem tem usado muito essa narrativa é o Eduardo Paes aqui no Rio, porque ele tá tentando a reeleição e ele tá falando de obras que ele fez, como era antes, como ficou depois. E aí ele traz também uma outra, que é depoimentos de terceiros. Então ele traz uma pessoa que mora no lugar que teve uma obra que melhorou e essa pessoa fala tudo que melhorou. Então ele usa essas duas aqui. Eles usam também a revelação de segredo, tanto para atacar, né, atacar o oponente falando que tem um segredo que a população não sabe sobre aquele cara. Eles usam isso na parte de contra-campanha e eles usam também para poder revelar alguma obra que a população não sabe que foi feita e eles mostram ali no período de campanha deles. Essas narrativas, elas são importantes para poder trazer o posicionamento do candidato. Então, quando você se posiciona de um lado e você mostra quem é o teu inimigo do outro lado, e aí, assim, deixando claro, tá? Essa questão de você ir pra rua, brigar com o outro, tal, isso pra mim, perda de tempo gigantesca, assim. Você ir pra rua, atacar o cara porque o cara quer outro candidato. Gente, na política brasileira, eu não recomendo que você faça isso, porque hoje você tá ali defendendo o cara no dia seguinte ele vai e faz uma coisa que você não queria que ele fizesse. Então, defender esses caras no Brasil que a gente tem hoje, pra mim, é burrice, tá? Mas quando eles se posicionam, colocam, ó, eu tô aqui, esse cara tá aqui, todo mundo que tá desse lado aqui, que acredita nas mesmas coisas, é atraído automaticamente. E é exatamente isso que eles querem. Por isso que eles fazem toda uma narrativa simples para que você entenda rápido sobre o que essa pessoa fala, o que ela defende, e você seja atraído rapidamente. Porque quando você é atraído rapidamente, você começa a consumir aquilo ali, tudo que aquele cara fala, você tende a você mesmo ser um ponto de conexão que vai trazer outras pessoas. E eles sabem que isso daí gera muito voto. Eu indiquei para vocês aí o livro dos segredos e vou deixar aqui embaixo também outro livro sobre por que, tá aqui, ó, contágio, por que as coisas pegam. Muito do que eu mostrei para vocês aqui hoje tá nesse livro aqui também, é o que os políticos fazem. Então, se você quiser usar isso para um vídeo no YouTube, se você quiser usar isso para um perfil no Instagram para poder atingir mais pessoas, tudo que eu falei nesse vídeo até aqui e o que tá nesses livros, com certeza vai te ajudar. Bom, vamos recapitular. Eles usam várias narrativas, eles têm frases simples, slogans, eles têm vários símbolos que são fáceis da pessoa bater o olho e entender do que se trata, eles têm um posicionamento muito claro e eles usam a mídia tradicional para gerar viralização na mídia social. Isso aí são algumas estratégias que esses políticos usam para conseguir convencer os eleitores e ganhar cada vez mais votos. E os políticos conseguem construir toda essa estratégia de marketing porque eles têm acesso a muitas pesquisas e dados sobre a população. Por isso que é muito importante você entender que dados você compartilha, o que você posta nas suas redes sociais, porque tem gente que está tendo acesso a isso ou para te vender alguma coisa ou para ter o seu voto. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu te mostro como que eles fazem isso. Sorria. Você está sendo vigiado, você vai entender por quê.